Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. O Cristo Consolador. Itens 3 e 4. Consolador prometido. No Evangelho de João, versículos 14, 15, de 17 a 26. Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto de vós conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus está dizendo que depois dele viria um outro Consolador, que seria o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhecia. Ele chama esse Consolador de Espírito Santo. Na tradução de Espírito Santo, nós encontramos também como Paráclito, que vem do grego. No dicionário, a palavra Paráclito quer dizer aquele que protege, aquele que defende, é aquele que consola, que conforta, que encoraja, que intercede, advoga, reanima, protege e defende. Então, nós vemos, através do Espiritismo, o advento do Espírito da Verdade. Quando nós vamos analisar a história do aparecimento do Espiritismo, ele é considerado a terceira revelação. Allan Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas e ele começou a receber inúmeras mensagens, manifestações de vários médiuns de vários locais do mundo. E um desses espíritos se manifestava assinando como o Espírito da Verdade. Temos alguns estudos, alguns autores espíritas dizem que o Espírito da Verdade, que forneceu preciosas instruções na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a codificação, feita por Allan Kardec, que seria o próprio Jesus Cristo. Na própria Revista Espírita, que era feita pelo Allan Kardec e toda a equipe que estava junto com ele, nós vemos inclusive uma comunicação recebida por um médium para Allan Kardec, que diz que o Espírito da Verdade seria o governador da Terra. Nós sabemos que o governador da Terra é nosso Mestre Jesus. Então, qual é o papel do Espírito da Verdade? O que ele dizia? Que na realidade, nesse advento da terceira revelação, muitas coisas que Jesus não podia explicar, ele falava por meio de parábolas, metáforas, alegorias, figuras de linguagem. Os Espíritos vieram, a partir da terceira revelação, tirar o véu, fazer com que a humanidade conseguisse entender o verdadeiro significado
de muitas parábolas e de muitos ensinamentos do Mestre Jesus. E foi tirando os mistérios. E com isso é o que diz o significado da palavra Paráclito, que é aquele que consola, que conforta. Os espíritos puderam então trazer a consolação, o conforto das dores, quando a humanidade começou a entender que tudo tem uma causa e um efeito. A lei da reencarnação, a lei de amor também consola. A certeza que se nós conseguíssemos, a partir do entendimento do porquê do sofrimento humano, a causa das aflições humanas, nos traria uma fé mais inabalável, acreditando que o futuro será melhor para a humanidade. A mensagem dos Espíritos nos traz paciência, resignação e coragem de ir até o termo do caminho da jornada evolutiva da nossa vida. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador que ele prometeu: o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem e para onde vai, e por que ele está na Terra. Que é uma das coisas que as pessoas sempre falam, né? De onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou. Então, essas dúvidas que atormentam a humanidade há séculos e séculos, o Espiritismo vem, por meio do ensinamento dos Espíritos, trazer as respostas. Aí, atraindo para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consolando pela fé e pela esperança. Eu vou ler um trecho de uma mensagem do Espírito de Lacordaire, também da Revista Espírita, de fevereiro de 1868, que ele comenta aquela parte que Jesus diz: eu vos enviarei o Espírito da verdade, que deve restabelecer todas as coisas, isto é, reconduzir os homens à sã interpretação dos seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia traçado. Então, o Espírito da verdade, ele deveria completar tudo aquilo que Jesus não poderia ter dito na época, porque a humanidade não teria compreendido. Junto com o Espírito da verdade, o Espírito de Lacordaire diz que uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, viriam de todas as partes do mundo, de todos os povos, para revelar as leis do mundo espiritual, cujo ensino Jesus havia adiado, e lançar pelo Espiritismo as bases de uma nova ordem social. Ele ainda diz que esses espíritos, eles surgirão, serão espíritos de escola e estarão realmente em toda parte, em todos os países, em todos os cantos, né? E eles seriam animados pela mesma fé, pelo mesmo desejo, e eles agirão de comum acordo sobre o impulso de um pensamento superior, para se restabelecer pouco a pouco a harmonia no nosso planeta. Então, essa mensagem de Lacordaire, de 1862, é muito atual. Nós que estamos em 2021, estamos passando pelos momentos da transição planetária, de tribulações. Quantos de nós não estamos sendo consolados ainda hoje pelas mensagens e pelos ensinamentos da espiritualidade? Vamos lembrar
que também os espíritos que trabalham na Umbanda são obreiros do Espírito de verdade. Como dizia o Padrinho Juruá, são os Espíritos Santos de Deus. Eles realmente vêm trazer tudo que o Paráclito vem para nos aconchegar o coração. Eles vêm trazer sempre conforto, eles vêm sempre trazendo esperança, bondade, fé, reanimando quando nós estamos tristes, nos defendendo, nos protegendo, advogando por nós, intercedendo por nós, junto aos espíritos mais superiores do que eles, intercedendo junto a Jesus, junto à nossa Mãe Maria Santíssima. Então, realmente, né, nós temos que entender todo esse papel importante do consolo que toda a espiritualidade vem trazendo para nós e todo o ensinamento. E isso faz parte, realmente, da terceira revelação. E é isso que quer dizer que nós estamos passando por esse momento de sofrimentos, mas que na realidade nós devemos ter essa fé inabalável, com o apoio dos guias espirituais e de toda a espiritualidade que vem nos auxiliando há tanto tempo. Que Deus nos abençoe.